Fala pessoal, Maiana Reis aqui pra vocês com muita alegria, começando o primeiro vídeo desse canal que vai falar um pouco sobre o quê? Sobre o quê? Da minha vivência, a vivência de uma mulher transexual que está em São Paulo há quase 14 anos. Então, mana, eu tenho muita história pra te contar e eu tô muito feliz que eu criei coragem. Depois de muitas pessoas falarem, Maiana, mulher, vai, comece esse canal porque você tem muita história pra contar. E hoje eu já vou dando o pontapé inicial falando sobre um tema que eu tenho visto bastante no meu Instagram, as pessoas comentando, as mulheres trans comentando, mas que eu acho que é de uma forma romantizando o famoso PG, o famoso job. E no primeiro vídeo agora eu quero contar um pouco pra vocês do lado sombrio do job, né? O lado sombrio do PG. Então, se você quer saber qual é esse lado sombrio que existe, que poucas mulheres trans e travestis falam, vem comigo. Pra você que não sabe, mano, eu vou logo te falando que sim, eu tive essa vivência do job, do PG, da prostitui, aquela palavrinha lá, por quase 6 anos da minha vida. Foram 6 anos, assim, bem nebulosos, bem triste. Eu odiava fazer o que eu tinha que fazer. Porém, logo mais pra frente eu conto um pouquinho mais dessa minha história de como eu entrei na né, no job, no PG. Mas o que eu quero contar pra vocês aqui é que, com certeza, essa vida, né, para algumas escolhas de participar do PG, de participar do job, e eu falo aquele job de estar nas esquinas, porque pra você que não sabe, ainda hoje quase 95% da nossa comunidade está no job, e isso ainda é muito triste, mas essa realidade vem mudando ao longo do tempo, graças ao bom Deus e muitas políticas públicas. Mas quando você está em uma esquina, passando frio, passando às vezes fome, passando várias necessidades fisiológicas, porque você não tem aonde fazer ali, é muito triste. E eu estive nessa vida e eu posso dizer pra vocês que eu odiava estar naquele lugar. Eu odiava estar me envolvendo com aqueles tipos de homens, né, que procuram as meninas trans ainda hoje nas esquinas para satisfazer apenas o seu desejo sexual. E eu acho que o primeiro lado sombrio que eu posso dizer aqui para vocês é com certeza essa objetificação do nosso corpo trans e travesti. Praticamente 99,9% dos homens que vão ali nas esquinas procurar os nossos corpos, eles querem apenas, né, finalizar, como vocês, né, imaginam aí, finalizar o desejo sexual deles e acabou, pronto. A partir do momento em que o homem finaliza ali, já era. A gente se torna praticamente um alvo para eles e isso me dava muito medo, porque quando, né, tinha esse fim, né, da relação ali, os homens mudavam muito, então eu ficava com muito medo de sofrer algum tipo de agressão, de sofrer algum tipo de abuso, de sofrer algum tipo de assédio ali. Então esse era um dos meus maiores medos estando ali nas esquinas de São Paulo. Um outro lado também que eu acabo comentando muito com as minhas manas, que vêm às vezes perguntar pra mim como é que foi essa minha vivência, se eu sofri muito, se eu apanhei, se eu sofri agressões. Eu costumo dizer, gente, que o dinheiro, ele vicia. E isso é muito verdade, porque eu falo que às vezes ali, claro, não é pra todas, uma mulher trans travesti, ela consegue em meia hora, em 1 hora, 1.000, 2.000, 3.000 reais, dependendo da situação que o cliente vai propor pra ela, né? Como o uso de algumas coisinhas que vocês sabem que existem ali. Então, quanto mais às vezes o homem tá na loucura, tá procurando, né, satisfazer várias coisas, ele oferece mais dinheiro pra essa mulher trans travesti. Então, quando a gente se vê nesse papel de ganhando uma quantidade até boa em referente a uma pessoa que tá aí CLT, ganhando por mês, trabalhando de segunda a sexta, né, essa carga horária, muitas mulheres trans acabam, né, subindo isso pra cabeça. E eu digo que o dinheiro vicia, e isso é algo muito negativo pra gente. Porque esse dinheiro parece que, por incrível que pareça, de alguma forma, como vem fácil, né? Ele também vai muito fácil. Porque muitas mulheres trans ainda hoje continuam, né, usando muitas coisinhas que vocês devem saber o que é.
aí e acaba gastando esse dinheiro muito fácil, né? Então é um dinheiro muito bom que vem, né? Porém, a gente acaba jogando ele pro alto, assim, quando vê, não tem mais nada, né, mana? Poucas mulheres trans conseguem guardar, conseguem usar esse dinheiro para tentar sair dessa vida que a gente sabe que não é fácil. Um outro ponto bastante interessante e sombrio de fazer o job, né, ou aquele trabalhinho lá da Prostitute, é com certeza a nossa solidão e solitude. A gente saber que a gente vai acordar, vai se maquiar, vai se produzir, pra ter que ir pra uma esquina é muito triste, pessoal. É muito, assim, desolador. A gente pensa mil coisas ao sair de casa. E quando a gente volta pra casa, a gente volta com essa carga emocional toda de que a gente deixou, né? Muitos homens usarem do nosso corpo, usarem do nosso psicológico. A gente se deita com muitas pessoas ali. Então a gente acaba absorvendo muita dessa carga emocional da outra pessoa, né? Porque nem sempre no job a gente costuma fazer o ato em si, né? Mas sim, a gente às vezes pode conversar com a pessoa, às vezes o cliente só quer, né, bater um papo com você, e isso existe mesmo, aconteceu muito comigo. Então, quando a gente chega em casa e olha pro lado, vê assim, 4 paredes, mais ninguém ali com você e a sua cama, você e seus pensamentos, é ali que surge muitas das vezes essas doenças psicológicas que muitas pessoas da nossa comunidade, até mesmo LGBTQIA+, têm, né? Que é, sim, a depressão, a dependência química, que muitas acabam sofrendo por saberem que os corpos delas só servem para uma coisa, que é estar ali naquela esquina, né? E eu também passei por isso, porém, eu, assim, sempre pensava, aquilo ali pra mim seria uma passagem pra um futuro melhor, entendeu? Vou contar logo pra vocês aqui em outro vídeo como é que eu caí, né, no PG, no job, ali nas esquinas. Mas assim, eu sempre soube comigo que ali não era o meu lugar, que ali era apenas uma passagem, que eu ia conseguir sair dali muito mais forte do que eu entrei. E foi isso que aconteceu, graças ao bom Deus. E já fazem quase 8, 9 anos que eu consegui sair dessa vida. Então a solidão da mulher trans, e eu também vou falar sobre isso em outros vídeos, é algo que muitas passam até hoje. Muitas se sentem desejadas nas esquinas por vários homens, porém quando elas chegam, né, e batem a realidade nua e crua ali na sociedade diariamente, e vê que os homens só querem ela para aquele lugar, naquele lugar, para fazer aquilo, eu acho que bate em muitas mulheres trans muito forte isso. E eu costumo ouvir muitos relatos das minhas manas aí que estão trabalhando até hoje e que falam que não existe um amor, que não existe um afeto para nossos corpos. Mas por que elas pensam isso? Porque justamente elas estão praticamente ligadas 100% do seu dia e da sua vida ali nas esquinas. Então as pessoas que vão procurar elas são esses tipos de homens que eu já comentei aqui com vocês, que usam, né, todo esse estereótipo da mulher trans, da objetificação dos nossos corpos para satisfazê-los. Mana, eu já abri esse canal aqui com esse tema justamente para falar para vocês esse lado sombrio do PG, né, da prosti do job ali. E eu acho que um dos piores lados sombrio de quando você trabalha em uma esquina ali, trabalha no job, é abdicar da sua vida em si. Abdicar dos seus sonhos, abdicar da sua família, abdicar dos seus amigos, lembrando que para muitas mulheres trans ainda hoje, o PG estar nas esquinas não é uma escolha, gente, tem que entender isso. Existem mulheres trans que estão ali por escolhas, que estão ali por querer fazer isso para ganhar mais, para ter esse lado, né, sexo mais forte aí, porque elas gostam mesmo. Porém, para muitas de nós, e ainda mais para mulheres trans pretas e periféricas, isso é muito mais forte. Então, elas são empurradas a isso. Então, quando uma mulher trans está ali, ela tem uma vivência muito longa nas esquinas, ela cria em si uma barreira tão grande
que não deixa praticamente nenhuma pessoa entrar na sua vida. E isso é algo muito triste, né? Porque você sabe que todos nós precisamos de amigos, todos nós precisamos de família, todos nós precisamos de um afeto. E quando você está fechada, né, cria uma casca tão dura e não deixa ninguém entrar, você está mais propícia, né, a ter muitas mais doenças psicológicas que eu já falei aqui com vocês. E quando essa mulher trans, ela entrega a sua vida 100% pro job ali nas esquinas, ela se perde. Ela acaba perdendo os seus sonhos, ela acaba perdendo as suas metas de vida, porque ela fica numa rotina, né, num ciclo vicioso de esquina, casa, comer, supermercado. Esquina, casa, comer, supermercado. E vivendo a sua vida ali, a sua rotina baseada nisso, né? E ela esquece que existem outras coisas que podem vir fazer uma vida de uma mulher trans muito melhor. Uma academia, um cinema, uma saída com os amigos, algo que você possa se distrair, né? Eu amo patinar, eu amo dançar, então isso pra mim é um hobby, né? Hoje em dia, isso pra mim me faz sair da minha zona de conforto, me faz deixar todos os problemas de lado e querer continuar vivendo a minha vida feliz. E eu vejo que muitas amigas minhas que continuam no job e nas esquinas perderam esse brilho nos olhos, né? Perderam essa vontade de viver, perderam esses novos horizontes da vida. E querendo ou não, hoje em dia, a gente tem muitas políticas públicas ainda hoje em São Paulo que trabalham ao nosso favor, né? Existe o Trans Cidadania para você, mulher trans que não sabe. É só você se inscrever aí em várias páginas. Procurem mulheres trans que estão aí na política para se envolver mais com isso, saber quais direitos você, minha mana, tem e pode ganhar um dinheirinho do governo para justamente tentar sair dessa vida, né? Eu, há 10, 11, 15 anos atrás, não tinha, a gente não tinha esse acesso, né? Então hoje eu fico muito feliz de saber que existem programas que estão dedicados a ajudar a nossa comunidade, né? Então eu acho que perder esse brilho no olhar, perder justamente os seus sonhos é muito frustrante para uma mulher trans, né? Porque a gente já é expulso de casa, a gente já não tem saúde, a gente já não tem amor próprio, a gente já não tem afeto. E aí, mano, o que você vai fazer dessa fita? Pelo amor de Deus. Entendeu? Então, assim, espero que vocês tenham entendido um pouquinho desse outro lado do job, desse outro lado das esquinas que poucas mulheres trans aí no Instagram, que eu vejo em vídeos falando, né? Porque elas glamorizam muito ainda hoje estar nas esquinas e eu acho praticamente isso muito errado, né? Porque eu vivi ali na pele, eu senti na pele o que é ser, né, forçada a fazer muitas coisas com outros homens que eu não queria fazer. Então a gente sabe, mana, você também que faz esses vídeos romantizando aí as esquinas, você também sabe que quando você chega na sua casa, você tira tudo isso aqui, você prende o cabelo, você deita na cama e você começa a imaginar o seu dia, só você sabe o que você passou. Só você sabe as consequências que isso vai gerar pro seu psicológico. Só você sabe o quão mal, o quão triste é esse lado do PG que poucas meninas têm a coragem, né, de falar, que ainda hoje elas romantizam, falam que você vai ganhar rios de dinheiro, falam que ainda hoje as esquinas são maravilhosas, já foi esse tempo, né? Hoje eu falo pra você, não entre nisso, não caia nisso, eu sei que é difícil, eu sei que nós não temos essas oportunidades de estar em muitos locais de trabalho, né? Esse acesso ainda hoje é um pouco difícil ainda, mas não é impossível. Então tente pensar por esse lado, de não tentar entrar, né, nesse job, nesse PG, na prosti das esquinas, porque a gente sabe o quão perigoso é estar ali tão exposta nessas ruas aqui de São Paulo e do Brasil, porque a gente nunca sabe em que carro a gente vai entrar e se pode sair viva, né? Então, mana, cuidado aí, hein? Bom, minha mana, esse foi o meu primeiro vídeo aqui, inaugural do meu canal. Eu espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha, ajuda aqui a mana trans, né, engajar. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo desse vídeo. Eu fiz aqui
tentei improvisar aqui um cenário, alguma coisinha aqui, mas vamos indo devagar, né? Eu vou continuar trazendo muito mais vivências minhas aqui, muito mais histórias. E quem sabe também entrevistas, né? Porque tem um sofá grande aqui. Então, quem sabe eu possa trazer outras mulheres trans, outras vivências aqui para vocês curtirem juntinho com a Maiana aqui nesse sofá, tá, mana? Então, não esquece de tentar me ajudar aqui a continuar esse trabalho para vocês, a contar. E comenta aqui o que achou, se eu falei bem, se eu não falei, se o som tá bom, se a luz tá boa, que a gente vai tentando se organizar para vocês, tá, minha filha? Então, um beijo e até a próxima!